Bom dia a todos, bem-vindos a este debate. Como sabem, tenho aqui comigo vários representantes daquilo que vulgarmente chamamos de sociedade civil, ou seja, são pessoas anónimas, espero que só até hoje, que apresentaram uma ideia, um movimento, uma causa. Numa altura em que muitas vezes nos queixamos de que quem tem poder neste país está muito longe da realidade, foi lançada uma ideia e a ideia era qualquer cidadão português poderia apresentar isso mesmo, uma causa, um movimento, para tentar que essa ideia passe a constar, se quiserem, da agenda política do país e que tenha alguma visibilidade, que se possa ser discutida e tenha algumas consequências. Concorreram muitas pessoas, cerca de, salvo erro, mais de 1000 movimentos foram criados. Depois de uma votação nacional, 7, tenho aqui 8, mas já vão perceber porquê, 7 movimentos foram escolhidos por uma votação nacional e são esses representantes que aqui estão. Cada um deles tem uma ideia, uma causa, um movimento, como já disse, vai defender a sua ideia, a sua causa. Depois, dos 7, um será o eleito, depois também de uma nova votação e poderá então defender a sua causa mais abertamente, com o conhecimento do público, dos órgãos de comunicação social e poderá inclusivamente levar essa sua causa, essa sua ideia ao Primeiro-Ministro. Passo então a apresentar quem está aqui comigo hoje e vamos ver se não troco os nomes destas pessoas todas que aqui estão. O primeiro é o Sérgio Caetano. Sérgio, bem-vindo. Obrigado. E já agora, qual é a causa, o movimento? Já vamos falar sobre ela. Abolição das corridas de touros. O José Alberto Rodrigues. José, muito bem-vindo. Bom dia também. Bom dia. E a causa que o traz aqui? É um movimento em defesa da disciplina de educação visual e tecnológica. A terceira representante é Cristina de Vieira. Bom dia. Bom dia. Um movimento pela regulamentação da profissão de psicometricista. O seguinte é o João Dias, que Bom vem de dia. Évora, salvo erro. Sim, sim. Isto aqui é um lobby pelo Alentejo. O meu movimento defende que a escola serve para ensinar e que a família educa e tem um papel importante nisso. A seguinte é a Vera Martins. Vera, bom dia. Olá, bom dia. E o que é que defende? Qual é a causa que gostaria de ver bem discutida a nível nacional? Eu defendo a abolição da utilização de animais em circos. O seguinte é o Emanuel Teixeira. Também estamos numa escola e algo relacionado com a escola. Sim, o meu movimento defende as tecnologias de informação e comunicação, uma disciplina que vulgarmente é conhecida por TIC. Muito bem, já vamos saber porque é que é necessário defender e ter essa causa. E, por fim, os dois irmãos, por isso é que são 8 representantes e não 7, os dois decidiram criar um movimento, é o João Máximo e o Luís Máximo. Bom dia aos dois, vêm de Unhais da Serra. Exato. E o que é que vos levou a defender esta causa? Já agora, qual é a causa? O nosso movimento, como já disse, não tem que emigrar para me formar. Nós decidimos elaborar esta causa porque já temos um conhecimento em relação a um background que existe no estrangeiro e procuramos que ele seja aplicado em Portugal e pensamos que é possível isso acontecer. Já vamos falar um pouco com cada um e começo então pelo Sérgio Caetano. Sérgio, abolição das corridas de touros. Há também muita gente em Portugal que diz que as corridas de touros fazem parte da nossa tradição, fazem parte da nossa cultura. Obviamente que eu acho que ninguém gosta de ver os animais sofrer. Porquê é que as touradas devem acabar em Portugal? Sim, é verdade que em Portugal há pessoas que gostam deste tipo de espetáculos. Aquilo que eu acho e que é um facto é que este tipo de espetáculos foi comum a todos os países, ou praticamente todos os países da Europa. Em praticamente toda a Europa havia espetáculos com touros. Acontece que, enquanto que noutros países houve uma evolução, enfim, as pessoas privilegiaram outro tipo de divertimentos e aboliram estes espetáculos que implicam o maltrato e a agressão dos animais, em Portugal e em Espanha isso ainda não aconteceu. Em Espanha estão a ser dados passos muito significativos para que esses espetáculos sejam abolidos, um país também com uma forte tradição a nível cultural relacionado com a tauromaquia, e em Portugal também já há mais de 300 anos que se defende a abolição das corridas de touros. Já há 300 anos atrás eram considerados um espetáculo impróprio de nações civilizadas, por isso. Acha que é possível e é melhor para o país não termos touradas nunca mais? Eu acho que sim. Acho que é uma questão também de educação, não é? Porque um espetáculo
público que implica o maltrato de animais, ao estarmos a promover esse tipo de espetáculos, estamos também a educar as pessoas. E se queremos educar as pessoas para respeitar os animais, não podemos permitir ou promover esse tipo de espetáculos. Sérgio, isto importa conhecer, aqui importa-nos conhecer o movimento, mas também quem vocês são e porque é que aqui estão. Se não se importa, vou revelar uma parte da sua vida. O Sérgio está desempregado. Exato. E numa altura, e como tantos jovens que estão desempregados neste país, a minha pergunta é a seguinte: como é que o Sérgio, para além de defender o fim das touradas, não pensou primeiro, vamos lá criar um movimento para dar mais emprego aos jovens, que é algo que afeta tanto este país nesta altura? Sim, não podemos partir do princípio que quem defende a abolição das touradas ou quem defende o bem-estar animal não se preocupa com outras questões, não é? Naturalmente. Mas aqui o meu ponto de vista é talvez um pouco mais egoísta, se é que lhe posso aplicar a palavra. Pensar primeiro nos animais, antes de pensar naquela situação que o aflige, não pensou criar um movimento dos desempregados primeiro? Sim, a situação que me aflige é uma situação pessoal, não é? E para a qual eu tenho que me mexer e procurar encontrar uma solução. A questão do maltrato animal, do sofrimento dos animais, é uma questão social, não é? É um pouco diferente. Obviamente, qualquer movimento que estivesse à frente nas votações seria questionado se não havia outras coisas mais importantes. Mas nós sabemos, e os políticos também sabem, que se nós estivermos a questionar o que é prioritário, o que é mais importante, nós nunca íamos legislar sobre nada, não é? Muito bem, vamos passar ao José Alberto Rodrigues, Movimento de Defesa da EVT, Educação Visual e Tecnológico. É um tema que já vos vimos, e digo vimos porque eram várias pessoas nas ruas a protestar. Acha que está em perigo essa disciplina? Não acho, tenho a certeza. O que está previsto é que a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, numa fase em que atingia a maioridade, foi uma disciplina que foi criada com a reforma de 91, vá, ao fim de 20 anos, acabar. Portanto, atingiu há pouco a maioridade e não gostamos de ver morrer uma disciplina tão nova e que estava, neste momento, a consolidar-se. A disciplina de Educação Visual e Tecnológica foi criada há 20 anos, juntando duas áreas de saber, que era a educação visual e os trabalhos manuais, e numa perspectiva daquilo que é a integração dos saberes que está estipulada na Lei de Bases do Sistema Educativo. Defendemos a educação visual e tecnológica pelas suas virtudes. Aliás, estamos aqui numa plateia em que, se calhar, todos os que estão aqui presentes, ou uma grande maioria, tiveram a disciplina de educação visual e tecnológica, pelas suas virtudes. E não poderá ser integrada noutras disciplinas? Como está a ser pensado também? Não é ser integrada, ela está a ser dividida em educação visual e em educação tecnológica, perdendo-se aquilo que é a componente de integração dos saberes. Eu concebo um projeto e, da mesma forma que o concebo, posso, na mesma disciplina, concretizá-lo. Acha que é indivisível? Esse ensinar desta matéria? Não é indivisível, mas no contexto em que trabalhamos com turmas de 28, 30 alunos e dando uma perspectiva do ensino prático, é uma disciplina que é fundamental. E não vai reduzir em nada aquilo que é a dispersão curricular, só vai aumentar. José Alberto, e porque estamos aqui a falar de sociedade civil e que muitas vezes não chega ao poder, eu sei que tentaram e tentou falar com o Ministro da Educação, até hoje não conseguiu. Não, com o Ministro da Educação nunca, com o Secretário de Estado, com diretores gerais, seja da Administração Educativa, seja da Educação, sim, com o Ministro nunca pude falar. Mas todas estas ideias, todas aquelas que são as posições, não só pessoais, mas institucionais, em nome da Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica, foram sempre entregues e foram sempre discutidas. Acha que se conseguir vencer, eu não gosto de chamar esta competição, digamos, esta iniciativa e levar esse conhecimento ao Primeiro-Ministro, pode mudar alguma coisa?
Ainda o Sr. Primeiro-Ministro não era Primeiro-Ministro, era líder da oposição. Eu tive a oportunidade de falar com ele e de lhe avançar esta questão na anterior legislatura. E penso que ainda não está a proposta final vertida em decreto-lei. Eu sou um otimista por natureza e um lutador por natureza, portanto acredito que há ainda a hipótese de manter a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, até pela questão do que é a sua virtude junto das escolas e pela questão do desemprego que vai gerar junto dos professores. Estamos a falar de quantos professores podem ficar sem algo emprego? Que é preocupante e que o próprio Conselho Nacional de Educação diz é a formação dos professores que é ignorada. E, à partida, eu posso dizer que todos os professores contratados que deram aulas nos últimos 8, 10, 12 anos, ou até mais, nunca mais poderão dar aulas de educação Estamos visual a falar de e quantos tecnológica. professores que podem perder o emprego? Todos os que são contratados liminarmente não podem dar aulas. Porquê? Porque os excedentes do quadro serão entre 2.500 a 3.000. Enquanto existirem estes professores do quadro com horário zero, todos aqueles que saírem do sistema vão... Vamos avançar. Quero tentar Sim. distribuir o tempo da melhor forma. A seguinte é a Cristina Vieira, que está aqui para defender uma causa que muitos não sabem o que é essa profissão que quer ver regulamentada. Explique-nos lá. Então, o psicometricista é o profissional que tem formação... Peço desculpa. Alguém que lhe está já a telefonar, a dar apoio. Quem sabe se é mais um voto. Nós esperamos, não há problema. Já agora aproveito para dizer também que na plateia estão vários alunos e apoiantes destes movimentos que podem, obviamente, também participar neste debate. Daqui a pouco já vou pôr um microfone aí a correr para colocarem as vossas perguntas. Quem nos acompanha em casa também o poderá fazer através da internet e do Facebook, porque este é um debate aberto. E agora sim, Cristina, já desligou o telefone? Não, eu já tinha desligado, só que aparentemente pus som em Não vez faz de mal, desligar. não há problema. Isto acontece sempre. Isto acontece sempre. Então, o psicometricista é o profissional que tem formação para avaliar, prescrever e intervir na área da psicometricidade, que é a área do conhecimento que estuda o ser humano e o seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Dá uma perspectiva integradora do ser humano, ou seja, as suas dimensões psicológica, corporal, emocional, no seu contexto e, portanto, como área profissional tem aplicação basicamente desde o nascimento até à terceira idade. Portanto, nós temos... Em termos práticos, para todas as pessoas que estão aqui possam entender o que é que fazem na prática. Exatamente, era o que eu ia especificar e que outros técnicos agora. não estejam já a fazer ou possam fazer. Portanto, o que nos diferencia principalmente dos outros técnicos é esta perspectiva integradora, ou seja, nós conseguimos ver o ser humano nas suas várias áreas. Eu vou dar exemplos mais práticos. Portanto, nós temos profissionais a trabalhar na área da intervenção precoce, portanto, com crianças com deficiência ou em risco de problemas de desenvolvimento. Temos outros colegas que trabalham já na área da educação, por exemplo, com situações de dificuldades de aprendizagem. Temos colegas que trabalham na área da reabilitação social, portanto, quer com jovens, quer com adultos. Temos também colegas na área mais da saúde, da reabilitação, portanto, por exemplo, adultos com deficiência, por exemplo, na área da orientação e mobilidade. Portanto, todos já trabalham e estão colocados em vários locais para ajudarem quem tem dificuldade. Exatamente. Porquê é que é necessário uma regulamentação da profissão? Porque é muito importante que as pessoas que fazem a psicometricidade sejam os profissionais devidamente habilitados, ou seja, quando uma profissão está reconhecidos, regulamentada... habilitados, se calhar estarão, não? Exatamente, mas existem, por exemplo, outros profissionais que fazem formação complementar em psicometricidade que não são psicometricistas, mas que, por exemplo, desempenham funções que deveriam ser os psicometricistas a fazê-la. Também há outra perspectiva que tem a ver com a questão das instituições. Portanto, o nosso trabalho já é reconhecido... Mas não estando regulamentado, para nós entendermos, o que é que os impede de fazer? O que nos impede, era isso que eu ia explicar, por exemplo, as instituições que nos querem contratar, uma das grandes dificuldades são as instituições públicas, qual é o enquadramento legal do psicometricista? Não é? Quando contratam, muitas vezes há psicometricistas contratados com outras designações ou designações genéricas. E, portanto, é importante para as instituições por isso, é importante para as pessoas porque é a forma de se assegurarem que é o profissional habilitado que as está a atender. E já tentaram colocar esse
problema em cima da mesa, por exemplo, a Assembleia da República? Exatamente. E nunca tiveram resposta? Nós temos, portanto, este é um trabalho que vem vindo a ser feito há 10 anos, principalmente ao nível do Ministério da Saúde e do da Educação, porque são os dois ministérios mais ligados à nossa profissão. Temos sido recebidos, mas falta um bocadinho a integração final e, nesse sentido, a audiência com o Primeiro-Ministro poderia ser importante. Portanto, é mais um passo num trabalho que já estamos a fazer há muito tempo. Estamos a falar de quantas pessoas? Eu tenho que acelerar a conversa. Nós temos, neste momento, portanto, eu pertenço à Associação Portuguesa de Psicometricidade e temos 700 associados, mas há mais profissionais do que isto. Muito bem, vamos ao seguinte, o João Dias. João, é curioso o nome deste movimento. A escola é para ensinar, e estamos numa escola, já vamos perceber se é assim ou não, e a família educa. A escola não pode educar, não deve educar também? Não é isso que estamos aqui a fazer? A escola tem que educar. Este movimento o que defende é que não se pode transpor para a escola as obrigações da família. Como por exemplo? Ouça, a falta de educação que muitos miúdos têm e as limitações que as escolas depois têm que ter, que têm, para gerir esses comportamentos, a escola não tem possibilidade depois de fazer a função que tem principal, que é ensinar, é também educar os afetos entre eles, entre os professores, entre os funcionários, e desenvolver aquilo que a família obrigatoriamente tem que dar. A escola tem a função de desenvolver aquilo que a família, os valores que têm que ser transmitidos. Mas porquê é que é necessário essa separação, João? Só para nós percebermos. A escola ensinar e a família educar, e não pode ser as duas coisas nos dois lados. Não tem aqui em questão a separação. Aqui o que está em questão é que, neste momento, as escolas têm a dupla função. E as famílias empurram para a escola, muitas famílias, eu não estou a dizer que são todas, há muitas famílias que empurram para a escola essa obrigação que elas têm também. A transmissão desses valores que são necessários da vivência em sociedade, da solidariedade entre uns e outros, da igualdade que tem que haver entre alunos e professores, e a escola fica limitada. Essa educação de afetos, essa educação não formal, que a escola tem que obrigatoriamente também que ter, também está limitada porque fica com tudo o resto. João, e há alunos, e nós sabemos, e infelizmente, e sobretudo em tempos como os que vivemos hoje, em que têm uma família desestruturada e que não os pode educar, muitas vezes até nem os pode alimentar. A escola não tem essa obrigação de educar. A escola tem essa obrigação nesses casos. Não pode ter a obrigação em todos os casos. E nós não nos podemos esquecer, porque estão aqui professores também, os professores também são pais. E esta situação que nós estamos a viver neste momento, os próprios professores, os próprios funcionários da escola, são pais e que também têm que ser dentro do seu local de trabalho, da sua aula, são pais de toda a gente. E estão a empurrar para a escola. E eu sei, porque vou às reuniões, e a minha mulher vai às reuniões do meu filho também. E se nós formos ver as reuniões, quem vai às reuniões nas escolas, são os pais dos miúdos que têm menos problemas. Porque todos os outros pais empurram para a escola todas as outras obrigações que eles têm. E a escola não tem depois capacidade para dar a formação e dar as asas que estes miúdos precisam. João, para entendermos esse movimento, qual é o seu objetivo? O que é que pretende em termos concretos? Já percebemos a ideia, mas em termos concretos, o que é que pretende ver, por exemplo, legislado, se for o caso disso? Acho que o Governo tem a obrigatoriedade de, havendo um casal com filhos em idade escolar, um deles, pelo menos, ter uma redução de horário, para poder acompanhar os filhos na idade escolar. Porque nós sabemos que os dias de hoje são complicados. Eu chego muitas vezes às 6, a minha mulher às vezes chega às 7, porque tem reuniões na escola, e chega à casa às 7. Pronto. Ou seja, a licença de parto não chega, certo? Não. Tem que haver uma legislação que diga, sim senhor, esta família tem um miúdo em idade escolar, o pai ou a mãe, não precisa de ser, não há obrigatoriedade de um deles, tem redução de horário para poder ir buscar o filho, para poder o acompanhar na escola e para poder acompanhar o crescimento dele. Porque é o que falta aos miúdos neste momento. Vamos avançar. A próxima é a Vera Martins. E penso, Vera, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, vem aqui defender algo que, para muita gente, ir ao circo é fantástico, é divertido.
Mas a Vera vem aqui defender o fim da utilização dos animais Em circo. Não venho defender o fim do circo. Compreendemos isso perfeitamente. Os animais no circo é apenas uma parte do espetáculo e nós sabemos que muitos dos lugares do circo, dos bilhetes que são distribuídos, são até distribuídos gratuitamente pelas câmaras municipais que compram e pelas empresas, incluindo a RTP, que oferece aos seus funcionários no Natal. Eu acho e já agora outras televisões e outros jornais também fazem o circo nessa altura. Exato. Há escolas em que as câmaras municipais oferecem bilhetes às crianças para ir ao circo. Não digo que as pessoas que deixem de ir ao circo. Agora, se deixarem de haver números de animais no circo, certamente irão existir outras atrações. Acha que todos os animais que trabalham no circo sofrem, são maltratados? Não é possível, por exemplo, ter cães no circo a fazer aquelas gracinhas que nós gostamos de ver sem sofrer, sem serem maltratados? Os cães, de todos os animais que são normalmente utilizados em circos, claro que os cães, por ser um animal doméstico, não sofrem tanto, já estão mais habituados ao contacto humano, estão mais habituados às brincadeiras, mas ainda assim não me parece correto utilizar os animais como um recurso para as pessoas do circo ganharem o dinheiro, a sua sobrevivência, é certo, mas os participantes humanos estão lá porque querem, escolheram aquela vida, aquela profissão. Com os animais já não podemos dizer o mesmo, né? Estão lá porque os obrigam. Ao criar este seu movimento, esta é uma causa que já existe há muito tempo e que tem muitos apoiantes neste país e não só, gostava de ver o quê? Uma proibição? Gostava de ver uma proibição da utilização de todos os animais nos circos, porque mesmo que existam alguns, que exista a possibilidade de algumas espécies continuarem, a fiscalização nunca é cumprida, como há casos disso. E o que diria um empresário do circo, independentemente do lucro? Vamos esquecer o lucro. Mas sabemos que é também um sítio onde trabalham muitas pessoas, às vezes em condições complicadas, e não podemos olhar só para esses circos que nós mostramos na televisão, aos outros circos, claro. Os circos da aldeia, e que são muito pobres, e que dizem que sem um animal ninguém vai ao circo e acabou o circo. Eu não estou a defender isso, eu estou-lhe a dar o argumento contrário. Eu conheço esse argumento, mas eu acho que isso não é verdade, porque antigamente os circos, compreendo que as pessoas fossem ao circo para ver os animais, porque não era possível, não havia internet, não havia maneira de ver como é que são os outros animais no seu habitat natural. Mas hoje em dia já não é preciso, ninguém precisa de ir ao circo para ver um elefante ou um rinoceronte, ou muito menos um cão, para ver o animal. E ainda por cima vai ver o animal a fazer coisas que ele nunca faria no seu estado natural. Vamos então avançar mais um movimento finalista. Emanuel Teixeira, aqui também a defender, estamos numa escola, porque é que esse movimento pelas tecnologias de informação e comunicação deve ser uma bandeira nesta altura? Ora bem, antes de avançar para a resposta, eu queria felicitar a organização e os participantes, porque acho que isto é educar para a cidadania. Este tipo de iniciativa é muito importante para que as próximas gerações sejam mais participativas. Se calhar nós não damos conta de tanta participação nisto, não há 10 mil movimentos, porque nós não estamos habituados a isso, não aprendemos a ser assim. É fácil dizer não concordo, agora avançar com uma ideia dá trabalho, não é? Vestir essa t-shirt. Em relação às tecnologias de informação e comunicação, é uma disciplina mal compreendida. E é uma disciplina mal compreendida porquê? Porque existem duas gerações diferentes. Existimos nós, que somos todos imigrantes digitais, portanto, fomos para ali. E qualquer imigrante não gosta muito de sair do sítio de onde estava, que era o analógico. E então compreendemos mal e vemos mal estas coisas das tecnologias de informação e comunicação. Se calhar estas pessoas que aqui estão e os mais novos a grande maioria deles não. Não porquê? Nascem já com o dedo num ecrãzinho destes, não é? Exatamente. E porquê? Eles são nativos digitais. Eles percebem exatamente até que ponto é que a formação nas tecnologias de informação e comunicação é importante. Então porquê é que ela tem que ser defendida se as novas gerações já nascem quase viradas para isso? Porque eles têm, existe a educação formal e informal. E eles têm sido educados de forma informal, o que é incorreto. Isto é, eles têm aprendido à custa deles.
e acho que é causa pública, nós darmos a oportunidade de eles poderem aprender de facto. Mas o que é que falta, se existe essa educação e essas disciplinas nas escolas, o que é que falta? Existe o que é que falha? Existe no 9º ano a disciplina. Ela muito bem foi passada para o 7º ano, porque no 9º ano não fazia muito sentido. No entanto, ela deve ser mais abrangente. Ela deve estar no 5º ano, onde devemos estar, onde as crianças devem aprender logo o que é uma interface e não aprender à custa delas, criando vícios e outros problemas. No 7º ano, sim senhor... Portanto, defende mais horas, é mais anos. Defendo que a disciplina seja distribuída no 5º, 7º e 10º ano, porque há vários estágios que têm que ser acompanhados. Com essa reivindicação não poderá estar a roubar espaço ali ao José Alberto, à causa dele? Eu penso que não. Como é que se interligam essas duas áreas e essas várias disciplinas? Eu penso que não. E penso que numa altura como esta, em que se está a dar uma reorganização no currículo, seria importante pensarmos neste tipo de problemas. Não, eles são pensados. A questão é que, para agradar a uns, desagrada a outros. Por exemplo, estão aqui alguns professores e alguns alunos que, nesta altura, e corrijam-me se eu estiver a interpretar mal, perguntam: mas porquê é que há de ser essa disciplina mais importante que o português, que a matemática? Eu não estou a dizer que ela é mais importante que o português ou que a Mas matemática. ao isolá-la e pedir mais tempo. Se a OCDE a considera um critério para avaliar o estado da educação de um país, se o programa PISA considera que é um dos 4 pilares, juntamente com a matemática e com o português, para se avaliar o estado da educação de um país, nós temos que lhe dar a importância que ela é devida, e neste momento ela não a tem. Então pergunto-lhe, deve estar ao nível de um português, de uma matemática, de uma história? Eu penso que sim. Depois temos a carga horária, não é? Que estes rapazes e estas raparigas já têm muitas horas para estudar e têm que dividir tudo. Sim, senhor. Eu acho que as matérias devem ser úteis ao aluno. Eu tenho a certeza que a utilidade de qualquer um dos conteúdos abordados em tecnologias de informação, portanto, do mundo digital, é hoje tão importante como os conceitos de português. Aliás, hoje em dia, as crianças, a partir dos 12 anos, escrevem mais de forma digital do que manuscrita. Mas ainda não me disse em relação ali a roubar ao seu colega algum protagonismo. E se não há aqui um conflito de interesses? Não há conflito nenhum de interesses. Aliás, eu acho que se coloca num horário todas essas disciplinas com todas essa carga horária? Ora bem, isso aí... Tem que se tirar a umas para pôr a outras, não é? Ou aumentar as cargas horárias. Não sei se quem está aqui está com muita vontade. Tenho uma resposta sem ter quase unânime, mas pronto, já lá vamos falar sobre isso. O que eu sei é que no caso das tecnologias de informação e comunicação, elas são realmente um pilar para que a próxima geração seja competitiva. E se nós lhe tirarmos esse pilar, vamos ter uma geração menos competitiva, que provavelmente terá que se formar à custa dela. Vamos a essa geração já a seguir. Já vamos continuar a falar. Tenho aqui o João Máximo e o Luís Máximo, os 2 irmãos, fundaram um movimento e por isso é que são 8 os representantes e não 7. Vêm de Unhais da Serra, como já disseram, e dizem: não tenho que emigrar para me formar. Ora, isto depois de muito se ter falado em Portugal sobre os jovens que não têm emprego e, portanto, muitos têm que emigrar para trabalhar e para estudar. Vocês defendem que não é preciso emigrar para se estudar bem. É isso? Como é que é? Ora, eu vou fazer primeiro um enquadramento para as pessoas perceberem melhor. Mas temos que ir direto ao assunto. Sim. Este movimento reflete a necessidade que existe hoje em dia de muitos estudantes portugueses que não têm a oportunidade de suprir a sua realização pessoal e profissional pelo limitado número de vagas em determinados cursos. Eles têm que emigrar. E escolhem muitas vezes países, nós conhecemos essa realidade, países do centro e leste europeu, que têm vagas suplementares acrescidas ao regime de concurso normal, que são totalmente suportadas pelos alunos. Os alunos despendem entre 5.000 a 10.000 euros, dependendo do país de acolhimento. Ora, esta situação provoca um grande transporte de montantes económicos que são investidos neste país e que muitas vezes servem para sustentar a manutenção de muitos cursos nessas universidades. Para além disso, levam
também ao transporte de massa cinzenta e de uma população altamente qualificada que poderia ficar no nosso país. Então como é que se evita? E poderia contribuir. Estamos a falar de alunos que têm dinheiro para poder ir estudar. Não é para bem o assim, estrangeiro. porque há muitos casos em que as pessoas fazem mesmo empréstimos bancários para poder ir para fora. E qual é a ideia? Como é que podemos evitar A isso? nossa ideia era a adaptação dessa situação, porque já existe no estrangeiro, está bem, tem resultados vincados, resultados de sucesso, adaptar essa realidade ao nosso regime do ensino E como é superior que isso se faz? público. Nós sabemos que o ensino tem um número de vagas específica. Era aumentar esse número de vagas pagas pelos alunos. Nós temos o regime de concurso normal, depois temos o regime de concurso especial. A nossa ideia era criar um número determinado de vagas acrescidas que seriam suportadas pelos alunos, totalmente. Isto iria provocar o quê? Iria provocar que esses montantes fossem investidos nas nossas universidades em vez de serem investidos no estrangeiro, iria garantir a qualidade da educação em Portugal, a manutenção de centros de investigação, porque já se põe em causa que muitos centros de investigação possam estar em causa, a sua continuidade, mantinha a liquidez das universidades. Para além disso, outro problema muito importante, poderia-se fazer o balanço com os alunos do regime normal, no sentido de não provocar um aumento das propinas, ou seja, estes alunos iriam, pelo seu contributo financeiro, manter a liquidez das universidades e por isso estas universidades não tinham de recorrer a um aumento das propinas para se manterem. E, como já disse, a questão social e a questão... Mas num país como Portugal e numa situação em que vivemos... Qual é o João? Qual é o Luís? O Luís. Este foi o João. Num país como é Portugal, com tanta dificuldade financeira que temos nesta altura, há alunos que não conseguem sequer pagar as propinas. Quantos alunos é que vocês imaginam que poderão ter dinheiro para serem eles a pagar o custo que aquilo vai ter? Antes de lhe responder, disse aí uma coisa importante, que há alunos que não conseguem pagar as propinas. Ora, aí é que entra o nosso movimento. Porque como é que se financia? Com este financiamento adicional que as universidades, os institutos superiores iriam ter, ora, poderia-se fazer o contrabalanço, ou seja, haveria alunos que poderiam estudar, sendo suportados pelo dinheiro que os outros, pagando na totalidade sem ajudas do Estado, contribuem. Ora, e agora respondendo à sua pergunta... Isso é acreditar que há muitos alunos que têm dinheiro suficiente para pagar o curso na totalidade. Na atualidade existem Vocês fizeram um estudo sobre isso? Exatamente. Existe neste programa cerca de 500 alunos a estudar no estrangeiro nestas condições, a pagar entre 5.000 a 10.000 euros. E, portanto, pensamos que 500 alunos já é uma realidade algo preocupante. Por exemplo, temos o exemplo do nosso movimento, que temos cerca de 1.000 apoiantes, e os nossos 1.000 apoiantes cada voto representa uma pessoa que se encontra nesta situação e que provavelmente já presenciou esta realidade. Vocês os dois estudam nesta altura? Exatamente. Estudam cá? Não, estudamos na Universidade da Beira Interior. Cá é em Portugal. Sim. Estamos a falar do estrangeiro. E o que eu pergunto é, quando falamos em emigrar, e já sabemos toda a polémica que houve em Portugal sobre se o Primeiro-Ministro fez ou não esse convite aos alunos para emigrarem, vocês sentem essa necessidade? Ou seja, estudar cá e depois, há ou não emprego? Pelos vistos, temos muitos jovens qualificados que não têm emprego em Portugal. Mas relativamente a isso do Primeiro-Ministro, queríamos deixar claro que aquilo que nós interpretamos daquilo que o Primeiro-Ministro disse foi que num caso excepcional, num caso de extrema necessidade, as pessoas podem recorrer aos países de língua oficial portuguesa para trabalhar. O nosso movimento não é por assim dizer, entre aspas, uma chapada naquilo que o Primeiro-Ministro disse. O nosso movimento significa... O que é que nós queremos dizer com o não tenho que emigrar? Porque não estamos a dizer para os estudantes, para os alunos não saírem do país, não. Há muitos alunos que têm essa necessidade de sair. Mas vocês acham que depois têm emprego em Portugal? Sabe que nestes... Olhamos para o desemprego jovem e é assustador. É errado pensar-se que com o aumento de vagas vai haver aumento de desemprego. Eu já lhe explico porquê. Porque este tipo de concursos, os alunos imigram e na grande maioria deles, quando terminam o curso, e às vezes até é meio, ou pede a transferência ou no final do curso, regressam a Portugal. Ora, se fizermos as contas, o número de profissionais que irão estar depois no mercado de trabalho será o mesmo. O que é que se perdeu? Foi as grandes quantidades financeiras que se transportou para o estrangeiro, que serviram para o desenvolvimento do ensino superior no estrangeiro
e que poderia ter sido utilizado cá em Portugal. E vocês acreditam que é possível fazer isso em Portugal e que há dinheiro para fazer isso? É possível porque no estrangeiro e na União Europeia, onde Portugal está integrado, existe isto. Muito bem, vamos alargar esta conversa, até porque estamos numa escola e temos aqui muitos alunos e muitos professores, para além dos apoiantes deste movimento, e o desafio que eu vos faço agora é, vamos colocar perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas ou dúvidas ou apenas comentário sobre estes movimentos. Afinal de contas, vocês também são potenciais votantes de um destes movimentos que foi criado nesta iniciativa. Quem é que quer fazer a primeira pergunta? A primeira custa mais? Muito bem. Diga o seu nome e a quem dirige a pergunta. O meu nome é Matilde Piteira. Eu dirijo já o último movimento sobre que... Do João e do Luís. Sim, exatamente. E a minha pergunta é, querem que os alunos fiquem em Portugal, para não, que é fácil estudar cá e para facilitar isso mesmo, mas eu pergunto, não será que as empresas não valorizam muito mais as pessoas que vão para fora? E mesmo aqueles que têm melhores notas cá vão ser ultrapassados pelos outros que vão para fora porque as faculdades de estrangeiras são muito mais valorizadas? É uma excelente pergunta. João em resposta à tua pergunta, nós não, se tu compreendeste bem aquilo que nós dissemos, a medida que é aplicada lá fora vai ser aplicada cá. Continua a haver possibilidade de emigrar, portanto, aqueles que querem que emigrar podem emigrar na mesma, não há problema nenhum. O que está aqui em causa é que muitos alunos, e temos cerca de 1000 apoiantes que representam mais ou menos o número de pessoas que defendem a nossa ideia e que está talvez disposta a emigrar porque não tem outra possibilidade, poderiam ficar cá e, como nós já falámos, investiriam o dinheiro cá e isso também levaria a um melhoramento do ensino e da qualidade do ensino em Portugal. Se interpreto bem as palavras da vossa colega, quando vão à procura de emprego, se valoriza muito mais um título tirado no Reino Unido. Mas é o que eu estou a dizer. Se houver um investimento financeiro nas nossas universidades, a qualidade do ensino vai melhorar. Vocês acreditam que uma empresa prefere um aluno que estudou em Portugal a outro que estudou nos Estados Unidos? A empresa, se calhar, hoje em dia prefere, porque na realidade atual também não podemos estar a pensar que o nosso país não se pode Querem desenvolver. mudar essa atitude e essa mentalidade. E também a tal questão dos centros de investigação. Se há muitos centros de investigação que vão fechar atualmente, essa diferença entre países ainda se vai agravar mais, não é? Portanto, vamos a mais perguntas? É uma réplica? Uma resposta rápida a isso, para alargarmos o debate. Estás a confundir um pouco, desculpa dizer-te, mas estás a confundir um pouco o nosso movimento. O que tu tens que perceber é o seguinte, o facto de hoje em dia valorizarem mais o estrangeiro é porque no estrangeiro existem melhores condições. Ora, se nós criarmos as condições cá, investindo cá, porque esses alunos que vão para o estrangeiro não é para que sejam mais valorizados, vão para se realizarem profissionalmente e pessoalmente. Ora, se ficarem em Portugal e investir o dinheiro cá, e como toda a gente sabe, são alunos com capacidades, alunos que poderiam contribuir para um ensino superior português melhor, porque toda a gente sabe que um ensino com bons alunos é um ensino melhor. E ora, investindo o dinheiro cá, porque aquilo que está em questão não é que as pessoas tenham que ficar porque elas podem sair, como disse o meu irmão, mas investindo o dinheiro cá, lá está, o ensino pode ficar mais equivalente com o que é no estrangeiro e, portanto, os alunos portugueses também serem mais valorizados. Bom, vamos avançar, espero que perguntas para outros movimentos. Lá em cima. Sim. Bom dia, o meu nome é Marco Loureiro e gostaria de fazer uma pergunta para a Cristina em relação ao movimento da regulamentação do psicometricista. Cristina, poderias-me falar um bocadinho mais sobre quais seriam as mais-valias para as pessoas que poderiam usufruir dos serviços de psicometricidade em Portugal com a regulamentação da profissão? Cristina, acho que já disse há pouco, mas não ficou claro. Então. Não ficou claro. Portanto, eu acho que esses benefícios abrangem todas as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas com a psicometricidade. Portanto, para os pacientes, não é? Se calhar o mais importante para assegurar a qualidade do seu serviço. Seria bom dar um exemplo. Coloque uma situação de alguém que precise da vossa ajuda.
Por exemplo, uma criança com trissomia 21, ou, por exemplo, um cego que precisa de trabalhar na área da orientação e mobilidade, ou, por exemplo, uma pessoa da área da saúde mental. Porquê é que vocês têm mais habilitações ou têm outras habilitações mais completas para ajudar essa pessoa? Porque nós somos já tem várias ajudas. Exatamente, mas nós temos a formação específica para o fazer. Portanto, o psicometricista é aquele que tem uma licenciatura ou mestrado ou doutoramento em psicometricidade. O que é diferente de ser, por exemplo, fisioterapeuta ou psicólogo ou outra profissão que também normalmente integra as equipas. Corrija-me se estou enganado. Ou seja, abrangem mais áreas, mais zonas de um acompanhamento mais completo. Temos uma perspectiva mais integradora do ser humano, ou seja, conseguimos ter uma visão, se calhar, mais completa. Outro grande benefício é para os próprios profissionais, porque podem ter um enquadramento formal da sua profissão, que não acontece com muitos deles. E depois, finalmente, as entidades, porque muitas vezes nos querem a trabalhar lá e não conseguem, justamente por falta deste enquadramento. Portanto, no fundo, acaba por beneficiar todos. Esclarecido? Recordo também lá em casa, quem quiser pode, através da internet, enviar para aqui as suas dúvidas, as suas respostas, as suas perguntas através do Facebook. Eu terei todo o prazer depois em colocar essa pergunta aqui nesta sala. Mais perguntas? Aqui em baixo? Recordo que podem também, obviamente, dar o vosso comentário sobre cada um dos movimentos. Já agora o seu nome? Fernando. É professor? Sou professor da EVT. Eu gostaria de perguntar ao meu colega José Alberto, mas no sentido até de deixar aqui algumas perguntas que poderão trazer alguma complementaridade ao tema. Qual é que será o futuro do ensino artístico e tecnológico no nosso país? Porquê que será que, de facto, quando noutros países se aposta tanto na educação tecnológica e no ensino artístico, porquê que será que no nosso país estamos, de facto, a remar em sentido contrário? Tem a resposta para isso, já agora? Também, sendo professor, também gostávamos de ouvir a sua opinião. Bom, eu penso que não há grandes dúvidas nesse aspecto. Eu penso que todas as medidas que têm sido implementadas e que estão a tentar ser implementadas têm por trás de si, portanto, o problema económico, não é? E há, de facto, Acha que a ideia é apenas poupar dinheiro? Sim. Sem olhar é precisamente sem rodeios, é precisamente aquilo que eu quero, estamos a falar, claro, que eu quero dizer. É isso que estamos aqui a dizer. De facto, não faz sentido, de facto, aplicar determinadas medidas ou tentar implementar determinadas medidas que contrariam totalmente aquilo que é lógico, aquilo que seria bom, de facto, para a nossa educação. Muito bem, a pergunta é para o José Alberto, já ouvimos a opinião do seu colega, concorda ou é mais que isso? É uma questão económica? É uma questão... Que está a pôr em perigo económica. Basta darmos um exemplo. Se nós vamos dividir a disciplina de Educação Visual e Tecnológica e vamos substituí-la por duas novas disciplinas, Educação Visual e Educação Tecnológica, acaba a disciplina, acaba o modelo de docência em par pedagógico, mas não se compreende porque é que ficarão nas escolas 2.500 a 3.000 professores com horário zero. Eles não poderiam estar a fazer o que fizeram até agora? Não seria isso melhor para o sistema educativo? E poderiam fazer outra coisa dentro desse âmbito? Adequar-se às novas necessidades? Ou é difícil? E sim, há sempre outras coisas que se possam fazer. Aliás, os profissionais da educação, os professores, como já disse o colega José, acabam por ser na escola muito polivalentes. Às vezes são, sem o ser, psicólogos, sociólogos, às vezes assistentes sociais. Mas se eles podem ser rentabilizados naquilo em que eles investiram na sua formação, isso é aquilo que é ideal. E nós não compreendemos porque acaba esta disciplina. E não outra. Nunca foi dito. Não, porque todas são importantes, todas elas fazem parte de um elenco E porquê é que curricular. acha que foi essa disciplina a escolhida? Porquê é que é, permita-me a imagem, o elo mais fraco? Alguma teria que ser abolida? É incompreendida? E pegando um Não bocadinho sei na ideia se do será seu colega, incompreendida. porque é que este tipo de ensino A questão, é afastado? João, é que ela está associada a um modelo de docência de par pedagógico que porventura não é compreendido.
Mas se formos aos países nórdicos, nós vemos um primeiro ciclo do ensino básico mais extenso, com monodocência coadjuvada, e a dadas tantas nós temos crianças com turmas não de 30, mas de 20 ou 25 alunos, mas de 20 alunos, com 3, 4 e 5 professores a trabalhar com eles. Portanto, isto não é um drama, isto é uma rentabilização dos recursos para aquilo que é o bem que é a educação. E convém esclarecer que aquilo que é o futuro da educação é muito importante a nível de investimento, e as consequências de determinadas medidas que se têm na educação não se vislumbram ao fim de um ano ou dois. Quais seriam as graves consequências, para além, obviamente, da questão económica, da questão dos professores, que é já muito importante, para os alunos, para o país? O que é que o país perderia se a vossa disciplina desaparecesse por isso simplesmente? Nesta faixa etária, para crianças de 10, 11, 12 anos de idade, aquilo que é a integração do saber artístico e tecnológico, aquilo que é a concepção de um projeto e a sua execução. Um exemplo muito concreto. Saber, por exemplo, para estas cadeiras, para não termos que ir buscar uma garrafa ao chão, haver aqui um suporte que a pudesse ter. Isso faz parte daquilo que é a educação visual e daquilo que na mesma disciplina é a educação tecnológica, aquilo que é a integração dos saberes. Mais perguntas? E estamos numa escola e, portanto... Posso só dizer uma coisinha? Claro, deve. A defesa do meu movimento engloba também esta situação. Porque é que vocês tocam-se todos em muitas áreas. Porque se nós dermos às escolas as condições que ela tem que ter na sua função primordial, na minha opinião, que é o ensino, todas estas situações, os miúdos ficam muito melhor preparados. A função do Estado é preparar os alunos para poderem ter uma avaliação crítica daquilo que estão a ver. Ter uma avaliação social relativamente àquela questão que pôs dos pais que não têm condições, essa função social do Estado, que tem que ser a função primordial do Estado. Mas as crianças têm que ter essa noção, que o Estado tem essa função. E neste momento nós não temos essa noção. A função social do Estado está-se a esbater no poder económico. E nós hoje pensamos que tudo se compra e nada se ajuda. E a escola tem essa função. O ensino não formal, este sim, é da escola. E esse não custa dinheiro, é isso que me está a dizer? Esse não custa dinheiro. Mas é preciso regras. O Estado tem que estabelecer as regras. E acha que elas não são corretas nesta altura? O problema é que o Estado não sabe as regras que há de aplicar. O Estado aplica as regras para Lisboa. E as regras que são aplicadas em Lisboa não são aplicáveis em Unhais da Serra. Não são aplicáveis em Ovar. E não são aplicáveis em Évora. As regras não podem ser as mesmas. As realidades são diferentes. E o Estado tem que ter essa noção. O Estado não pode fechar escolas. Longe dos cidadãos, dos portugueses, do interior, dos alunos. Do interior. O Estado não sabe o que se passa no interior. O Estado fecha escolas para poupar dinheiro. Mas há miúdos que se levantam às 5h30 da manhã para ir para a escola. De autocarros. E de carrinhas das juntas de freguesia. E vamos fechar as juntas agora. Quem é que leva os miúdos depois? Vai ser a junta de freguesia que fica a 50 ou 60 quilómetros? O Estado tem que ter esta função do ensino. E é para isso que vocês estão aqui. E é para isto que nós estamos aqui. Para alertar isso. Mais perguntas? Posso? O seu nome? Rui. Sou Rui Silva. Sou amigo da Vera e do Sérgio. Achei curioso uma espécie de uma preocupação comum que há em todos os movimentos com a questão da educação, com a questão educativa. Não é por acaso estamos numa escola, não é? É engraçado, não é? E até a Vera Tem pontos de contacto quase todos. A Vera dizia que estava preocupada com a educação das crianças, não é, que vão ao circo ver os animais a fazer habilidades, ou o Sérgio dizia o problema dos valores que estão subjacentes a massacrar animais, não é, nas touradas, e que depois deseduca. Não é? De maneira que eu achei curioso este aspecto da preocupação educativa, não é, subjacente aos movimentos. No entanto, eu queria fazer uma pergunta, acho que o Sérgio deve ter muito mais compreensão desta matéria do que eu e do que nós, também sobre a questão económica, não é? Sobre o que é que vai acontecer, não é? Se extinguimos essa atividade, se deixa de haver touradas, supomos que há pessoas que vivem disso, não é? O que é que vai acontecer se não ficamos piores, não é? Se a situação ainda não fica pior. Isso era uma questão. E outra era
porque eu ouço estas coisas muitas vezes. Porque as touradas, independentemente do sofrimento dos animais, e é importante, estão a gerar muito dinheiro, atraem muitos turistas. Pois, é uma atividade económica. E, portanto, aqui qual é o mal menor? É essa a pergunta. Mas eu queria aliar a outra porque, pronto, tinha essas duas coisas na cabeça, estava a pensar. A questão dos touros, não é? Porque às vezes ouve-se dizer que o animal depois também se vai extinguir, não é usado, não é comercializado, acaba por se extinguir. Sim, mas não sofre e não é espicaçado. Outra atividade económica que acho que essa pergunta é capaz de ter uma resposta óbvia, mas de qualquer maneira, Sérgio, a questão económica, há pouco falávamos da questão cultural, mas a questão económica, as touradas movimentam dinheiro, atraem turistas, fazem a economia girar. Eu penso que não é tanto assim. Por exemplo, há uma praça de touros no Algarve, em Albufeira, que é direcionada precisamente para o público turista. E essa praça é que tem a média mais baixa de espectadores. Os turistas não vão, não gostam. Apesar deles porem nos cartazes, em inglês, a dizer "The bull is not killed". Nós não matamos o touro, para tentar sensibilizar os turistas a ir. Os turistas não gostam de ver animais a ser maltratados, e há o exemplo de praças de touros em Espanha. Temos turismo nacional também, mas há muitos aficionados em Portugal. Sim, há um movimento oposto ao seu, que não está aqui representado. Sim, eu respeito muito as pessoas que gostam das corridas de touros. Manter a tradição, por isso mesmo também. Exatamente. Agora, a questão é que também há uma despesa associada às corridas de touros. Há milhões e milhões de euros que são gastos neste tipo de espetáculos e que podiam ser utilizados em questões mais didáticas, mais positivas, mais pacíficas, em que houvesse mais respeito, dignidade, em oposição a um espetáculo que é agressivo, é violento, implica sangue, maltrato animal. E, portanto, esses milhões de euros podiam ser canalizados para coisas mais positivas. Portanto, não é só uma questão moral, economicamente, acha que também pode ser melhor para o país o fim das touradas? Exatamente, claro que sim. Há milhões de euros que são gastos, por exemplo, pelas câmaras municipais, pelas autarquias que estão em situação difícil e que fazem acordos com os empresários tauromáquicos, compram bilhetes para as touradas para oferecer às pessoas e ajudam também a preencher as praças de touros. Agora, o Rui levantou aqui a questão da extinção, suposta extinção dos touros, que é uma questão que tem sido levantada por muitas pessoas que gostam de touradas. E essa questão, eu acho que é positivo que se levante essa questão, porque à partida está-se logo a revelar uma certa preocupação em relação aos animais. Agora, eu fazia aqui um desafio e perguntava aqui ao público que está aqui presente se vos convidassem para ver os touros de lide, e se vos dessem duas hipóteses entre ver os touros no campo, no meio da natureza, no seu ambiente natural, digamos assim, tranquilamente a pastar, ou ver os touros numa praça a ser espetados com bandarilhas. Qual era a opção que vocês escolhiam? Por parte, quem é que iria ver uma tourada daqui? Tourada, quem é que gosta de ver uma tourada? E quem é que não gosta de ver tourada? Pronto, acho que não preciso de fazer a matemática. E a votação online também revela isto mesmo. Ok, já estamos aqui com um apelo ao voto, não é? Pelo menos para as pessoas que aqui estão. Há aqui também um potencial económico, não é? Porque os empresários podiam apostar neste tipo de iniciativas, de visitas ao campo para ver os animais. Estamos a ficar, sim, rapidamente, porque há ali outras pessoas de movimento que não falaram. Nós temos um caso de estudo que queríamos apresentar aqui e trazer a debate. Mas, para as pessoas... mas tem que ver com os animais, não? Não, com o nosso tema. Então, rapidamente. E também para as pessoas terem uma melhor noção da dimensão da nossa medida. Nós falámos com o Presidente da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, que nos apresentou o valor do orçamento anual da faculdade, que rondou 100 mil euros. Há necessidade de recrutamento de docentes. Concursos especiais provaram que os alunos têm um rendimento académico melhor do que os alunos que entram pelo regime normal. Se nós pegarmos a nossa medida, imagine que havia 20 vagas, o preço que se pratica lá fora, o mínimo é 5 mil euros. Isso levaria a uma injeção de 100 mil euros ao orçamento anual da faculdade. Se fossem 10 mil euros, como também acontece em outros países, seriam 200 mil euros, que é o dobro do orçamento anual da faculdade. Muito bem, ficam os números também em cima da mesa, mas já agora, se há mais perguntas? Muitas mais. E estamos no nosso limite, mas podemos esticar um pouquinho. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é João Alves e a minha pergunta é para a abolição da utilização de animais em circos.
Se eventualmente houvesse, fosse aceite, qual seria o fim dado a esses animais? E se fossem para jardins zoológicos, o problema da lotação. E provavelmente não seriam felizes estando todos juntos. Boa pergunta, Vera Martins. Concordo com o que tu disseste. Também não me parece que um jardim zoológico fosse um sítio muito melhor do que o circo para os animais viverem. A questão é que se for implementada a abolição da utilização de animais, isso não é uma medida que vá ser tomada da noite para o dia. Portanto, será uma medida lenta para dar tempo a que essas coisas se processem da melhor forma, impedindo a reprodução dos animais já existentes, impedindo a captura de novos animais. Portanto, sendo uma medida tomada com alguma lentidão, não muita também para não continuar com o sofrimento, mas como apenas esse problema aparecia se fosse uma proibição imediata e total. Mas Vera, pergunta muito direta. Significa isso também que acabar com os animais no circo é acabar também a longo prazo com os jardins zoológicos? Pergunta. Pergunta-me a minha opinião. Sim, para si. Para mim faz todo sentido. E acha que é possível acabar com os jardins zoológicos também? Mais difícil. É mais difícil. É mais difícil, mas quem sabe com o tempo. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Mafalda Chitas e eu tenho uma pergunta para o movimento da abolição da corrida de touro. E a minha pergunta é de um ponto de vista mais assim, social, na sociedade de hoje em que está tudo difícil e o desemprego está em todo lado. Acha que com a abolição da corrida de touro não havia imensos empregos perdidos? Porque as touradas hoje em dia não é só os cavalos e, como disse há bocado, espetar nos touros. Também há a banda, que há imensa gente que vai lá porque aprecia a música que dá. Também há os forcados e há as pessoas que cuidam dos touros. Há imensos trabalhos. Uma economia indireta que está toda ligada a essa área. Há imensos trabalhos que dependem das touradas. Resposta. Eu devo dizer que eu gosto da música que se toca nas praças de touros e dos trajes. A questão não é essa, é desemprego e perder algo. Sim, mas não estou contra as bandas. Sem dúvida nenhuma. Mas há uma ideia errada, porque, repara, as pessoas que dependem de facto economicamente das corridas de touros são os toureiros, praticamente. Os empresários tauromáquicos têm outro tipo de atividades principais, os forcados amadores não ganham dinheiro, portanto são amadores. As bandas de música têm muitas festarolas, muitas romarias, onde podem exibir toda a sua arte. Enfim, não há assim tantos empregos quanto isso relacionados diretamente com esta atividade. Por isso, penso que isso não seria um problema. Outra pergunta? Tantas. Aqui em baixo, se me permitem. Está aqui alguém que eu acho... Não, aqui em baixo mesmo. Acho que é talvez o nosso participante mais novo. Bom dia. Bom dia. O nome? Manuel Dias. E quantos anos tens? 11. 11. E a quem é que queres fazer a pergunta? É ao primeiro movimento. Dos touros? Sim. E porquê? E a minha pergunta é se você tem em mente alguma atividade em que os touros possam ser utilizados e em que não sofram. Sim, é uma questão uma grande de ter... pergunta, uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Uma das melhores perguntas. Sérgio. Eu queria dar os parabéns pela pergunta e por essa preocupação em ter atividades mais saudáveis para os animais. Os touros são animais que vivem habitualmente em manadas no campo. E são animais que, quando estão em manada, são muito, muito pacíficos e não fazem mal a ninguém. Se nós nos aproximarmos deles, eles fogem. Eles apenas ficam agressivos ou reagem quando são isolados. Eles são propriedade de lavradores, não é? De agricultores, que os têm nas suas propriedades e que já, hoje em dia, fazem visitas ao campo. Ou seja, é uma espécie de turismo rural em que as pessoas vão à propriedade, à quinta, têm um almoço, um jantar, fazem uma visita, veem os touros, tiram fotografias e, portanto, acho que isso, por exemplo, seria uma boa solução e uma atividade. Eu próprio iria lá com todo o gosto para ver os animais. Satisfeito com a resposta? Já agora... Já viste touradas? Já. Gostas? Gosto. Pronto, ficamos contigo. Pelo menos é imparcial.
Muito bem, mais perguntas. Eu já agora pergunto se alguém tem perguntas para o Emanuel Teixeira, que ainda não falou agora sobre tecnologias da informação e comunicação. Alguém tem uma pergunta direcionada para ele? Ali. É só para distribuir um pouco também o tempo. Já lá voltamos, eu prometo. Eu queria fazer uma pergunta relacionada... Qual é o seu nome? Nuno Leitão. Aluno desta escola? Nesta escola, 11º. Muito bem. Eu queria falar primeiro uma experiência própria, que eu no 9º ano tive a dita aula de TIC e pode ter sido um caso isolado, mas na minha escola TIC basicamente era uma área de projeto. Íamos para a aula, davam-nos um tema, íamos pesquisar e fazíamos um trabalho. De vez em quando tínhamos alguma formação, como abrir um Word, como escrever, Excel e isso, mas coisas que basicamente muitos dos alunos já sabiam. E o que eu queria saber era se o programa de aula de TIC é extenso o suficiente para prolongar por 3 anos. E é de acrescentar que, embora esteja no 11º ano, estou com uma carga horária muito mais leve comparada com o que eu tive no 2º ciclo e 3º ciclo. Portanto, só para ficarmos esclarecidos, não é visto com maus olhos o aumento da carga horária? Aceitaria mais horas não, ou desta disciplina ou total? Eu estou a dizer é que no 2º e 3º ciclo já temos muitas horas. E será que vale a pena acrescentar mais horas? Mais horas. E já agora uma pergunta. Vocês sentem que sabem mais do que vos é ensinado nesta cadeira? No meu caso, sim. É unânime. É uma pergunta para o professor. Nuno, aquilo que tu dizes acaba por ser verdade. E é verdade porque o programa está desajustado. Agora, também é verdade que essa disciplina que agora é dada no 9º ano e que vai passar para o 7º, já fará mais sentido no 7º ano. Mas também é verdade que grande parte de vocês que dominam, porque são nativos digitais, dominam perfeitamente algumas das tecnologias, não são de facto, não dominam tão bem o mundo digital. Provavelmente os vossos pais e vocês mesmos não sabem os riscos que correm, porque se soubessem não andavam por lá. Quando vão a determinados sítios, não sentem, por exemplo, a segurança como uma coisa importante. Quando estão no Facebook, acham que estão sozinhos. E todos nós sabemos que é assim, basta a gente procurar uma série de fotografias lá. Por exemplo, uma coisa que é o direito de imagem e que não se dá porque o programa não diz para dar, pode algum professor falar sobre ele. Quer dizer, vocês não têm noção desse tipo de problemas. Isto é, as TIC têm que estar lá essencialmente para vos indicar como saber estar e saber ser dentro do mundo digital. Emanuel, deixe-me só levantar outra questão e levar este problema também aqui à discussão. Há pouco falámos da diferença que é entre o que se passa em Lisboa e o que se passa no interior. O Emanuel vem de onde? Eu venho de Vila Real de Trás-os-Montes, e eu pergunto, um jovem que está numa escola como esta e um jovem que está numa escola como aquela em que está, há uma grande diferença? Nesse aspecto temos uma coisa muito boa no mundo digital, é completamente democrático. Basta que a gente tenha um computador e acesso à internet e isso já temos de norte a sul do país. Portanto, não há essa diferença. É igual. Não há essa diferença. Mas se calhar é mais útil as tecnologias no interior do que são aqui. Úteis no país todo. Aproximam mais as pessoas. Eu não acredito, eu não acredito que através do ensino não formal, portanto, do ensino informal, isto é, da gente aprender porque está motivado para aprender, e é isso que acontece com esta geração, ela está motivada para aprender tecnologia e então pratica todos os dias, mas o que acontece é que a maioria das vezes eles não percebem ou não são chamados a atenção para isso, para aquilo que lhes pode acontecer, por exemplo, em relação aos problemas de segurança. No processamento de texto, que é uma coisa banal, a grande maioria das pessoas não sabe fazer, por exemplo, uma quebra de página. Quando quer mudar de página, anda com o enter por ali abaixo. Não sabe fazer um índice automático. Portanto, mas agora deixe-me fazer a defesa dos alunos. Muitas vezes ou algumas vezes não se deparou já com uma situação em que está a tentar ensinar algo a um aluno e aprendeu ainda mais com ele, que ele sabia mais que o professor.
nesta área. Isto é E isso assim, não é uma vergonha. Isso não é uma vergonha. Em todas as atividades, em todas as áreas, não é? Nós aprendemos. Aliás, uma das coisas porque eu gosto de ser professor é porque normalmente dão muito mais do que aquilo que eu dou a quem está do outro lado. Isto é, eu aprendo todos os dias muito mais com os alunos. Aqui, mas deixe-me só levantar também, a questão que eu traz aqui é, mais horas, é necessário mais horas, mais tempo? É porque assim, temos os alunos a dizer que já chega e se calhar é mais que suficiente. Não, não foi o que o aluno disse. Pergunto, foi? Ele está a afirmar. Não, não foi o que o aluno disse. Mas concorda comigo, é isso? Já chega? Em termos de horas? Focalizar nesse tal ano o que é realmente importante. E depois é que podemos ver se é necessário mais do que um ano. Porque, pelo que eu vi, no meu ano que eu tive TIC, não tínhamos praticamente programa nenhum definido. Bem, mas então isso aí houve qualquer coisa... Nuno, desculpa, aí houve qualquer coisa errado e aí estamos a falar de outra coisa que é de profissionais. E nisso eu não vou falar. Sim, sim. Sim? Porque há um programa, ele é muito específico, tu tens que dar segurança, tens que dar processamento de texto e folha de cálculo. Assim muito rápido. Se não destes, é porque outra coisa qualquer aconteceu mal. Não é? Agora, o que acontece, e isto é mesmo assim, a maioria das pessoas sabe usar, a maioria dos adultos sabe usar um processador de texto naquilo que é o básico. É escrever o texto e quando tem que mudar de página vão por aí fora. Eu conheço gente que ainda faz paginação manualmente. Não é? São estes conceitos que tu só consegues aprender através da educação formal. Agora, para concluir, temos que passar o nono ano, os conceitos que se dão no nono ano para o sétimo, acho completamente acertado. Agora, há outras coisas. Por exemplo, noção de algoritmo, que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento mental e para a vossa competitividade no futuro, porque hoje os problemas resolvem-se a partir desse tipo de noção. Ela não é dada e só pode ser dada num grau ou numa maturidade diferente, que é no 10º ano. Muito bem. Manuel, vamos concluir só para ver mais perguntas, que é para dar a oportunidade a todos. Fica no meio da resposta, mas pronto. Não, isto tem que ser pouco democrático. Não é. Olha que não. A democracia está nas perguntas destes rapazes e raparigas todos que querem falar. Que eu há pouco tirei-lhe a palavra. Faça favor. O meu nome é Maria Casimiro e a minha pergunta é para o movimento Não Tenho de Emigrar para me formar. Eu pergunto, como é que podemos esperar que alunos que vão para a faculdade optem por faculdades nacionais em vez de faculdades internacionais, sabendo que nas internacionais terão uma melhor formação e melhores oportunidades para o futuro? João Luís. Eu não concordo contigo quando dizes que têm a melhor formação, porque esses alunos não optam por o que o nosso movimento defende, e nomeadamente esses alunos não optam pelo estrangeiro por ser melhor, optam pelo estrangeiro porque é a única forma de se realizarem profissionalmente e pessoalmente. Temos o exemplo da Roménia, temos o exemplo da Ucrânia, temos o exemplo da Hungria. E portanto nesses países o ensino, o ensino está numa fase de crescimento, e esse dinheiro destes concursos tem ajudado até mesmo para que esses cursos sejam possíveis de realizar e para que os alunos, neste caso desses países, possam também estudar, porque não têm possibilidades. E uma coisa que eu queria também aqui lançar, e que também vai responder à tua pergunta, lançou-se um número aí há uma semana que 16 mil alunos portugueses... Vocês estudaram bem a lição, sabem os números todos de cor. São quase todos iguais. Não quero atrapalhar, vá lá. Portanto, 16 mil alunos do ensino superior estão em vias de abandonar o ensino porque não têm hipótese de pagar as propinas. Ora, o nosso movimento iria permitir que houvesse o contrabalanço entre uns que pagam mais e que não têm apoio do Estado e outros que não podem pagar, e ora, poderia haver uma redução nuns com este aumento dos outros. Não sei se respondi à tua pergunta. Por uma pergunta? É muito rápido. Há bocado o João ou o Luís disseram que os números que tinham eram 500 alunos que foram para fora, não é? Sim.
são 500 na área da saúde. A minha pergunta era, nas outras áreas, se têm esses números. Porque eu trabalho na Universidade de Évora. E aquilo que me parece e aquilo que eu recebo é que a única área, ou a grande área, é em medicina. Porque efetivamente não há vagas em Portugal. E aí a discussão poderia ser um bocadinho diferente, era o modo de entrada no curso de medicina. Mas não é aí. Porque aquilo que me parece é que é somente na área da medicina, porque os outros cursos todos... A pergunta está feita. Tem que ser, não. Eu acho que é um bocado abusivo estar a pôr os cursos nessa matéria, porque, em primeiro lugar, a nossa medida é transversal a todos os cursos. E na área da saúde, temos o curso de medicina, temos o curso de ciências farmacêuticas e o curso de medicina dentária. Se for ao site das universidades em causa que nós falamos, vê estudantes portugueses inscritos em todos eles. Para além disso, temos a questão da arquitetura, a questão das engenharias, em que temos amigos e conhecidos que também emigraram porque não têm, oportunidade. Não há um número, nem uma noção de grandeza sobre esses cursos. Sobre esses cursos não, porque a nossa área da saúde e nós pesquisamos mais na área da saúde. Mas é enganador dizer que esta medida talvez e que esta situação... situação... é mais difícil, sobretudo em medicina. Sim, de entrada. Difícil sim, de acaba entrada, por ser uma ideia um bocado populista, porque na verdade não é bem assim, porque tanto a área da medicina como a área de ciências farmacêuticas como a área da medicina dentária, em todas essas áreas há distribuição de alunos portugueses. Mais perguntas? Já estamos a ultrapassar o tempo, mas... Lá para cima então. Quem? Ok, a minha pergunta é dirigida ao movimento pela abolição da utilização de animais no circo, mas é uma pergunta / comentário. E já chego à parte do circo. Antes, acho que é importante dizer que o jardim zoológico é algo que apoia os animais, não é propriamente algo que os faça sofrer. Muitos dos animais estão lá para a preservação da espécie também, para evitar extinções, etc. E para além disso, por exemplo, existem espetáculos de golfinhos no jardim zoológico. Mas se for verificar as condições, e hoje em dia já dá para ver isso, coisas à parte, o que está por trás do espetáculo, os animais são bem tratados, têm relações com os seres humanos, e é isso que eu acho que o jardim zoológico propõe também, que o animal viva a sua vida. Ok, está fora do seu habitat natural, mas ele é feliz, ele tem uma relação com o ser humano que é boa, que não o prejudica. E, além disso, a preservação do animal é muito importante e o jardim zoológico luta para a reprodução contínua de várias espécies. E eu posso transmitir isto para o circo desta forma. Acho que podia haver uma maior fiscalização e controle sobre as condições dos animais nos circos. Se virmos quais forem os números que forem feitos, como é que eles são feitos e o que é que está por trás disso, eu acho que dá para continuar a ver animais no circo. Ou seja, é possível fazer circo sem sofrimento dos animais e com animais? Acho que sim. Vera. Eu acho que não, porque, por exemplo, um tigre para andar a saltar por dentro de argolas em fogo, ele foi treinado para isso. E o que se vê, o que as pessoas veem o animal a fazer naquele momento, ele teve que aprender, teve que sofrer maus tratos físicos, porque é assim que se treinam os animais nos circos, é castigo até aprender a fazer bem. Quanto ao jardim zoológico, esse programa da reprodução de animais, mas eu pergunto, e depois os animais que nascem, o que é que lhes acontece? Vão para outros jardins zoológicos ou são devolvidos à natureza? Porque por muito que se queiram assegurar as boas condições e como tu dizes, que os animais são felizes, que os golfinhos interagem com o ser humano, mas no fundo estamos a obrigá-los, por muito boas que as condições sejam, estamos a obrigá-los a uma vida diferente, porque antes de haver o ser humano na Terra, só havia os animais e eles lá viviam à sua maneira, sem as nossas imposições. Sinceramente, no seu habitat natural, muitos animais acabam por ser maltratados também por caçadores ou várias coisas. Não é por acaso que eles vão lá parar também, muitos deles, em vias de extinção. Resposta a esta pergunta e temos que avançar, porque temos protegidos. mesmo que terminar. Vera, isto já dava um debate sobre animais. Sobre outro assunto diferente. Estão a ser protegidos, mas... Se me perguntares a minha opinião pessoal, é muito pessoal e é polémica, entre preferir a extinção de algumas espécies ou que essas espécies apenas existam em cativeiro, eu se calhar prefiro a extinção, porque aqueles animais, enquanto estão em cativeiro, são indivíduos que estão a sofrer.
Uma última pergunta. Ainda há muitas, mas o tempo é reduzido. Lá em cima. Isto mostra que havia muita gente a querer fazer perguntas ainda, não é? Eu tenho uma pergunta. Está ligado, pode falar. Eu tenho uma pergunta para o movimento Escola para Ensinar, Pais para Educar. Numa altura em que estamos com crise, que os pais necessitam de trabalhar para pôr pão na mesa, para continuar a viver como de antes, como é que explica a sua redução no trabalho dos pais? Isso é uma questão, é uma opção política. É uma opção que o governo tem que tomar. Uma coisa é os pais, por exemplo, a mãe ou o pai sair às 6 da tarde ou às 7, e o governo estabelecer que, em caso de haver uma família e haver um miúdo em idade escolar, há uma redução de horário para poder acompanhar o filho, não havendo perca de vencimento. Porque quando é a licença parental, também não existe. Há aqueles 5 meses e não há perca de qualquer vencimento. E aqui era exatamente a mesma coisa. Porque os pais têm que saber o que é que os filhos andam a fazer. E o que não estou a pôr aqui em questão se os vossos pais não sabem. Mas há muitos que não sabem. E há muitos que não sabem o que é que andam a fazer na escola. E eu, como há pouco disse, trabalho na universidade e há muitos pais que não sabem o que é que os filhos têm feito. Mas como é que se convence uma empresa que, e não falo já do setor público, que uma empresa a ter um funcionário menos horas a pagar o mesmo para ir cuidar dos filhos? Como lhe estou a dizer, isto é o futuro. Nós temos que saber o que é que nós queremos do nosso país. Mesmo numa época de crise como esta? Mesmo numa época. Acha que esta é a época para fazer isso? As grandes mudanças num país têm que ser feitas em períodos de crise. Porque nós não podemos pensar o que é que nós vamos fazer daqui a um ano. Nós, hoje em dia, temos que pensar o que é que queremos ser enquanto país daqui a 10 anos. Porque qualquer medida que seja tomada hoje para ter resultados daqui a 2 anos, seja mas uma coisa qualquer... se bem interpretei a pergunta daquele aluno, também se põe uma questão que é, nesta altura, há muita gente que não tem emprego e há muita gente que tem medo de perder o emprego. Sim, mas por isso é que eu disse que como sabem, independentemente das leis, muitas vezes quando a pessoa não produz, corre risco de perder o emprego. Havendo uma opção política clara e forte, porque aí tem que ser o governo a dizer, meus amigos, as regras são estas, nós estamos a pensar no futuro do país, nós estamos a pensar no futuro dos miúdos que andam na escola e no nosso futuro daqui a 10 anos, e as regras são estas. Porque aqui não há depois um despedimento sem justa causa, porque a regra é essa. Com pena minha, e penso que com pena de muita gente que aqui está, mas há aulas que têm que continuar e temos que pensar também nos alunos. Eles preferiam não continuar aqui. Não, mas tenho que agradecer a vossa participação. Ficaram então aqui as ideias, ficaram os movimentos, estão as causas. 7 causas, 7 movimentos. A partir de agora há uma votação nacional. Um destes movimentos, uma destas causas, poderá torná-la uma causa nacional e que poderá mudar, pelo menos nessa área, algo neste país. A votação começa agora e, por fim, pode até levar o seu caso ao Primeiro-Ministro. Quem sabe se torna também numa nova legislação pelo Governo ou pela Assembleia da República. É isso, a ver, vamos. Agradeço a todos e, sobretudo, à Escola Secundária Virgílio Ferreira, que nos recebeu desta maneira. Bom dia a todos, boas aulas e boa vida.